Olá, tudo bem? Na aula passada, aprendemos que quando um precipitado se forma em um meio que apresenta uma supersaturação elevada, o mecanismo de nucleação predomina. Esse mecanismo de nucleação leva à formação de precipitados coloidais, que são difíceis de filtrar. Não explicamos, no entanto, por que as partículas coloidais de um precipitado coloidal não conseguem se agregar, dificultando dessa forma a filtração. A resposta está no fato de que as partículas coloidais individuais podem ser carregadas positivamente ou negativamente. Essas partículas carregadas não conseguem se aproximar o suficiente para gerar um agregado coloidal. O diagrama que você vê na tela vai esclarecer essa questão. Ele corresponde a uma partícula coloidal em suspensão de cloreto de prata presente em uma solução de nitrato de prata. O que você observa no meio do gráfico é um precipitado de cloreto de prata. Você percebe os íons Ag+, prata+, e cloreto- perfeitamente organizados, como é comum em compostos sólidos. Este precipitado foi formado em uma solução de nitrato de prata, ou seja, há um excesso de íons Ag+ na solução. Como os precipitados coloidais apresentam uma grande área superficial, os íons adjacentes ao precipitado de cloreto de prata serão adsorbidos sobre sua superfície. Em cor laranja, eu marquei a chamada primeira camada de adsorção. Neste caso, a primeira camada está carregada positivamente. A carga positiva vem da adsorção de íons Ag+ que estão presentes em excesso no meio. Essa primeira camada, carregada positivamente, vai atrair íons carregados negativamente do meio. Nesse caso, como marquei aqui em verde para você, os íons nitratos serão atraídos para a primeira camada. Essa segunda camada é chamada de camada de contraíon e apresenta um excesso de ânions. O conjunto da primeira camada de adsorção e a camada de contraíon formam a conhecida dupla camada elétrica. É essa dupla camada elétrica que serve como um tipo de blindagem para que as partículas coloidais individuais não consigam se agregar ou se aproximar o suficiente. Isso fica mais claro no diagrama que você observa aqui à direita. Os círculos mais escuros do meio correspondem às partículas, e os círculos maiores e mais claros representam a dupla camada. Perceba que quando você tem uma distância de 2d1, as partículas coloidais não conseguem se agregar, não conseguem se aproximar o suficiente. O objetivo da análise gravimétrica é aproximar essas partículas de modo que elas possam coalescer ou formar um precipitado coloidal que seja passível de filtração. Como o gráfico mostra, a intenção é diminuir a distância 2d1 para a distância 2d2, permitindo então que a dupla camada diminua e as partículas se aproximem. O processo pelo qual conseguimos aproximar partículas coloidais para que formem agregados é chamado de coagulação. Vamos então falar mais sobre a coagulação de coloides. As partículas coloidais individuais são tão pequenas que não podem ser retidas por filtros comuns. Além disso, o movimento browniano previne sua decantação em virtude da ação gravitacional. É possível, no entanto, coagular ou aglomerar as partículas individuais da maioria dos coloides, para gerar uma massa amorfa filtrável que irá se decantar. A coagulação pode ser alcançada usando-se um curto período de aquecimento, acompanhado de agitação. Perceba que o aquecimento e a agitação são também as estratégias para diminuir a supersaturação do meio. Esse aquecimento e agitação também diminuem o número de íons adsorbidos e, consequentemente, a espessura da dupla camada elétrica. Lembre-se que a diminuição da espessura da dupla camada elétrica vai permitir que essas partículas coloidais se aproximem. Pelo aquecimento, as partículas então vão adquirir energia cinética suficiente para superar a barreira da proximidade imposta pela dupla camada. Uma outra estratégia que favorece a coagulação de partículas coloidais é a utilização de eletrólitos. Os eletrólitos são sais solúveis que normalmente são utilizados durante algumas etapas da precipitação gravimétrica. O aumento da concentração desses eletrólitos em solução favorece a coagulação, já que a concentração do contraíon aumenta na vizinhança de cada partícula, e o volume da solução, que contém os contraíons que balanceiam a carga da camada de adsorção primária, diminui. Assim, a aproximação-aglomeração das partículas acontece. Na verdade, o eletrólito tem a capacidade de penetrar no precipitado coloidal, desestabilizando aquele equilíbrio inicial entre a camada primária e a camada de contraíons. Logo, a espessura da dupla camada diminui e as partículas conseguem se aproximar.
Uma outra estratégia para facilitar a coagulação é deixar o coloide coagulado descansando em contato com a solução-mãe. A solução-mãe é o líquido a partir do qual a substância precipitou ou cristalizou em um primeiro momento. Esse tratamento é conhecido como digestão e tem a vantagem de remover impurezas, aumentar o tamanho da partícula, melhorar a pureza e a filtrabilidade tanto dos precipitados coloidais quanto dos precipitados cristalinos. Durante as etapas de lavagem e de filtração dos precipitados coloidais, precisamos ter cuidado para que não aconteça um processo de peptização de coloides. A peptização de coloides é o processo pelo qual um coloide coagulado é revertido ao seu estado disperso original. Se observamos agora o gráfico da direita, isso significa que a distância 2d2, que inicialmente permitia que as partículas se aproximem, seria aumentada para a distância 2d1, onde nós temos um material disperso, ou seja, onde a dupla camada das partículas individuais é mais eficiente em impedir que as partículas se aproximem. Quando um coloide coagulado é lavado, parte do eletrólito responsável por sua coagulação é lixiviada a partir do líquido interno que se encontra em contato com as partículas sólidas. A remoção desse eletrólito aumenta o volume da camada de contraíon. As forças de repulsão responsáveis pelo estado original do coloide são então restabelecidas e as partículas se desprendem umas das outras a partir da massa coagulada. Este problema pode ser resolvido pela lavagem do precipitado com uma solução contendo um eletrólito que se volatiliza quando o precipitado é seco ou calcinado. Alguns exemplos aparecem aqui para você no slide. Eletrólitos voláteis incluem o ácido nítrico, o ácido clorídrico, o nitrato de amônio, o cloreto de amônio e o carbonato de amônio. O ácido nítrico, por exemplo, é um eletrólito interessante no caso da precipitação do cloreto de prata que nós vimos anteriormente. Isto é, ele impede que o precipitado cloreto de prata sofra o processo de peptização. Tudo bem? Até mais!